Maravilha, que grande honra estar com você de volta aqui no seu PS Podcast, né? Privilégio grande estar com você. E só lembrando para você o compromisso que eu tenho com você. Olha, qual é? Trazer pessoas aqui relevantes que possam contribuir com a sua vida, com a minha vida, né? E que nós possamos realmente ser edificados pelas entrevistas que temos aqui. Obrigado pelo carinho. Se você puder já aí confia no conteúdo, então já deixa o seu like, tá bom? E compartilha aí para que mais pessoas possam estar conosco. Se não tiver inscrito no canal, aproveita e também se inscreve, coloca aí o sininho, né? Aciona o sininho para que o YouTube possa avisar você dos nossos podcasts e também das publicações. Nós temos todos os dias, nós temos publicações novas aqui no nosso canal, tá bom? Beijo no coração. Vamos lá então. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui no PS Sabedoria, meu Deus do céu, um pastor abençoadíssimo, né? Pastor Samuel Machado, tudo bom, querido? Querido, prazer é meu estar participando deste momento com o senhor. Honra grande. Era já um desejo de conhecer, né? Só de ouvir falar. E hoje Meu Deus, olhos te veio, né? tendo o prazer de estar aqui. Honra grande, meu pastor. Pastor, eu queria que o senhor, todo mundo que chega aqui, que senta comigo, eu peço logo para colocar um pouquinho da história, né? Para que a gente possa, então, basear o nosso bate-papo. Então, conta de onde o senhor veio, sua formação, como é que o senhor chega a ser pastor, para que a gente possa entender toda a trajetória. Amém, pastor. Eu sou filho de pastor, né? Meu pai foi pastor do Ministério Bela Vista durante 37 anos, Uau! né, abrindo várias igrejas no interior do estado, aqui na capital também, várias Então, cidades. pegou Luiz Costa ainda, Luiz Costa, né? querido. Eu fui apresentado, né, lá na Bela Vista, né, quando criança ainda. Que maravilha. Acompanhava o pai nas reuniões de convenção, nas visitas no campo. Eu era um menino que gostava de estar com os pastores. Ótimo. Me lembro até de que nas convenções, quando o pai estava no interior, eu vinha com ele para dormir, né, nos alojamentos lá da Bela Vista com os pastores, e eu ficava Uau, vendo aqueles homens e admirando, né. que legal. Eu acho que já era Deus plantando o que seria, né, porque os planos de Deus, eles não são feitos de imediato. Eu eu tenho visto, assim, que Deus trabalha a longo prazo. Verdade. Então essa sede de estar na igreja foi sempre no meu coração. No entanto, eu não tinha o interesse de ser pastor, Uhum. né, e Deus me chamou em um momento muito delicado da minha vida. Foi um momento que eu perdi meu pai. Uau, Foi na perda do meu pai que Deus me chamou para o pastorado. Eu era um diácono, feliz em ser diácono, tranquilo, né? gostava de evangelizar, de ficar na porta da igreja, mas nada de pegar em microfone, nada de querer essa posição. Até porque a gente via também os desafios, né, do pastorado e algumas coisas assustavam. Mas foi no leito, né, no leito do meu pai que Deus me chamou. Na verdade, diante do caixão, Meu Deus. né, Deus o pai no processo de enfermidade, no câncer, e chegou um irmão chamado Aldenor, veio orar pelo pai e disse: "Ó, o fruto está maduro". E toda a família, a gente estava num propósito de oração, jejum, para Deus curar. Aí chega alguém dizendo: "Ó, Deus vai levar. Deus já me revelou como vai ser, Deus me revelou com como vai estar aqui a rua, Deus me revelou a roupa que eu vou vir para esse velório". Uau. E na hora que ele falou isso, todos nós ficamos foi chateados com ele. E ele disse: "Eu vou vir aqui no dia tal e vou cantar tal hino". Ainda disse o hino. E não demorou meses depois, 2 1 mês, 2 meses depois, aconteceu do jeito que ele disse. E ele chega, eu estou em pé ali, ó, chorando no caixão do pai, e ele bate no meu ombro e diz: "O mesmo Jesus que falou contigo naquele dia e você rejeitou, fala com você hoje que você vai dar continuidade ao que seu pai fazia". Uau. Ali morreu os meus sonhos e afloraram os sonhos de Você Deus. tinha que idade aí? Eu tinha 20 anos, 20 anos. 20 anos, Meu Deus, que de coisa 21 linda. anos. Está com 21 anos, praticamente 21 anos isso. Que bênção. Graças a Deus, né?
O chamado na hora difícil. O E seu pai chamado já tinha tem um legado, né, 37 anos como pastor, a isso, igreja já isso. existia lá, você continuou na mesma igreja? Não, Não. não, nós éramos da Bela Vista, né, Certo. então, né. E daí eu fui para o interior, né, inclusive dirigi uma igreja pela Bela Vista, Uau. né, na cidade de Ocara. Foi aí um grande desafio, assumir um campo lá bem complexo, mas Deus fez algo grandioso, né, um lugar que nem igreja tinha na verdade um alicerce, isso há 19 anos atrás. Tinha esse alicerce lá, e o pastor me deu a oportunidade de continuar essa obra. Já tinha tido um pastor lá, mas as coisas não tinham fluído ainda. Ele disse: "Olha, eu vou lhe dar uma oportunidade para você ir para a obra", pastor Teixeira. Teixeira Rego. Mas é um lugar bem desafiador que o pastor que está lá adoece ao chegar lá. Meu Deus. Inclusive, nesse período da convenção, né, que tem todo ano, esse pastor, que eu substituí ele, estava falando para minha mãe: "Olha, irmã Sônia, o lugar que eu estou é um lugar tão ruim, chamado Ocara, que quando eu chego na cidade eu adoeço. Eu estou bom aqui, eu estou saudável, Meu mas quando Deus. eu chego na cidade eu adoeço". E a minha esposa estava do lado. Aí eu estava em uma reunião e depois ela disse: "Amor, tem um pastor aqui que falou um lugar tão ruim, tomara que o pastor não nos mande para lá". E foi exatamente o lugar que o pastor nos mandou, né. Aí quando fui chamado para uma reunião e decidiram que eu ia para o cara, eu liguei para ela dizendo: "Ó, o que tu temia te O mal que eu sobreveio". temi me sobreveio, né. Mas foi, assim, uma experiência extraordinária de 3 anos. Aham. A gente passou 3 anos ali e Deus fez sair água da rocha. Meu Deus, que bênção. Foi uma experiência, foi uma faculdade, né, você vê Deus fazer no deserto, né, no canto onde ninguém queria ir, e as coisas fluírem, né, e Deus nos dá a possibilidade de abrir outras congregações, construir templos, né, deixamos um terreno comprado que hoje é a sede da Bela Vista de Ocara lá. Foi, assim, uma experiência muito boa, muito positiva. Que bênção, graças a Deus, né. Aí depois de Ocara você vem para. Aí de Ocara eu venho para Canaã, passo 15 anos, Uau, 15 né, anos com Jessé. 15 anos com o pastor Gessé, Que maravilha. também dirigindo igrejas aqui na capital, no interior, abri o trabalho de Sobral, Canaã de Sobral, a Canaã de Tapajé, né, tive a experiência de abrir 2 trabalhos do zero e abrir outros também, o Metrópole, Nova Metrópole também. Dirigi outras igrejas, Barra do Ceará, Maracanaú. Foi uma experiência muito muito positiva. Esses 15 anos, um aprendizado gigantesco, até que Deus me conduziu a este momento que nós estamos vivendo hoje, que é o Ministério Efraim. O Ministério Efraim não era algo que eu planejei, Uhum. que eu desejei, que eu sonhei, mas eu creio que foi o sonho de Deus, né, porque os sonhos de Deus, eles nem sempre estão na nossa visão, no nosso Quando você saiu da entendimento. Canaã, você estava Eu pastoreando estava aonde? pastoreando Messejana, Messejana? Messejana, onde realmente eu estou hoje ainda. Uau, que benção. Messejana que é a minha terra de origem, né, eu sou de Messejana, nasci lá, só que nunca tinha morado, né, só nasci quando era pequeno e depois voltei dirigindo a Canaã. Que legal. Aí a saída da Canaã, você já coloca o ministério direto, como é que foi? Isso, foi assim, eu saí, a gente quando sai de uma igreja, de uma história, né, de 15 anos, é uma história muito muito boa, Agradável muito e agradável, vitoriosa, né, abrindo vitoriosa, igrejas, abrindo tudo. igrejas e você sai, você fica um pouco que perdido, entendeu. Eu fiquei um pouco que sem saber para onde ir, sabendo que Deus tinha algo, né, sabendo que Deus queria algo, mas você fica com muito medo, medo de estar errando, medo de estar tomando a frente, né, com medo de tomar decisões precipitadas, com medo de Deus não estar. Você, apesar de estar ouvindo Deus, de estar sendo direcionado por Deus, mas um temor muito grande, porque abrir uma igreja, fundar uma igreja não é fundar uma empresa, Tem nada a ver. né? Então é algo
algo muito desafiador e você precisa de confirmações, e você precisa saber. Você tem que ter convicção, de imediato você fica só, você fica um leproso, porque as pessoas vão te olhar como talvez alguém que está fazendo algo por vontade própria, né? E foi essa sensação que eu me senti, né? Até pensei de voltar para Bela Vista, cheguei até a conversar com o pastor Frota, cheguei até a conversar, Frotinha, ele e a mas Priscila são 2 é, filhos que eu amo demais. a gente marcou assim, conversou e tudo, marcou um momento, mas não deu certo o almoço. Olha aí. Era um almoço que ele ia marcar com o pastor Teixeira Uhum. e a gente tinha um diálogo muito bom, apesar de eu ter saído da Bela Vista, o diálogo ficou, É bom, né, sair né? e deixar tudo aberto, né. Eu almoçava com eles e a gente tinha um diálogo e Legal. não foi nada que deixou, assim, sequelas, né. Então teve essa possibilidade. Também pensei numa possibilidade para não abrir uma igreja. Poxa, abrir uma igreja, há um descrédito muito grande. Liguei para o meu tio, o tio Valdir do Espírito Santo, foi pastor no Montese aqui e hoje é pastor Uau, no sul de Minas, pela Madureira. legal. E ele disse: "Meu filho, se você quiser eu vou abrir uma igreja aí, apoiada aqui Ministério. pela minha igreja aqui". Ele é pastor na cidade de Passos de Minas, sul de Minas, ele é presidente do sul de Minas. Uau. E ele disse: "Eu tenho legitimidade de abrir uma igreja aí no Ceará, inclusive tenho até vontade". Aí eu tive aí a gente ficou orando e também Deus não confirmou que eu que eu me ligasse à Madureira, né, Que é um grande ministério que é um também, né. grande É. ministério, mas eu pensei assim, Conheço lá o tem as Samuel, o Abner, questões todos eles as ali. questões também doutrinárias, né. É. Madureira, pelo menos do sul de Minas, ela é muito mais rigorosa do que a de Brás, por É, a exemplo, Debras é bem mais moderna, né. né. Então, se eu estivesse sobre a tutela do meu tio, eu teria que me submeter Certo. a uma questão doutrinária e eu fiquei um Aí pouco. nasce a Efraim, vamos lá, Nasce o Ministério Efraim. me fala. Aí, um desafio grande, sem recursos, sem o crédito, com o descrédito, com o olhar negativo. Mas, eu não entendo muito bem isso pelo seguinte, se você observar a Bíblia, a Escritura Sagrada, você vai ver, por exemplo, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos, né. Você vai ver que há um momento que um precisa ir para um lado e outro precisa ir para o outro para que a obra cresça. Mas se nós tivermos essa compreensão de reino de Deus e não de império, né, quando você tem a visão de reino, você sofre menos, dói menos, né, a partida, né. Então a pessoa pode ir, Deus abençoe, né. Foi bom enquanto você esteve aqui com a gente, né, que bom que você viveu bem, tivemos um bom relacionamento, crescemos bonito. Agora, se Deus está te levando para esse lado aqui, uau, que Deus te abençoe, vamos juntos. É, realmente era, acho que deveria ter sido assim, mas a gente precisa entender a dinâmica de Deus, né. É como o senhor falou, né, todas as vezes que Deus queria que algo crescesse mais, ele promovia, né, como ele promoveu a igreja ser perseguida para que ela pudesse chegar, Uau, a diáspora, né. né, mais adiante. No entanto, a gente iniciou, alugamos um buffet, né, eu tive uma convicção: "Se Deus está comigo e se Deus está nesse negócio, eu vou sair daqui, eu não vou chamar ninguém para ir comigo". Ótimo. Eu fiz uma reunião com a minha família, realmente quem estava comigo, minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, eu acho que eram umas 16 pessoas, a gente fez uma primeira reunião, e eu marquei uma reunião em um buffet, em Messejana. Aluguei um buffet para aquele dia, para aquela reunião. Avisei nas redes sociais que eu ia fazer essa reunião, chamado Projeto Efraim, Uau. porque o nome Efraim é o nome que eu me identifico. Eu me identifico com a história de José, Uhum. né, a história de José, ela sempre falou muito comigo. Me mudou a minha forma de ver muitas coisas. Apesar de ser filho de pastor, estar dentro da igreja, eu não conseguia ver algumas coisas que a história de José me fez ver. Com certeza, o senhor lê textos bíblicos que o senhor leu lá atrás e quando o senhor lê agora, Deus abre um leque Total, novo. para o senhor enxergar algo. O que é que mudou para Efraim? Foi que você conseguiu enxergar de poderoso?
na Não, história de José, que mudou, que o deu que aquele. mudou na minha vida, na perspectiva acerca de José, da história de José, foi ver que quando ele contou os sonhos dele para os irmãos dele, eu vi a vida inteira os pregadores dizer: "Não conte seus sonhos para ninguém". Eu vejo muito ainda. Eu vejo que na vida de José foi diferente, ele precisou contar os sonhos dele. Então o nome Efraim e a história de José me dá uma visão de que, às vezes eu não preciso ter medo de contar os meus sonhos para ninguém. Tem gente que escuta isso, eu É, vejo que pregadores: para não contar, "Não né? conte os seus sonhos para ninguém". Veja o que aconteceu com José, mas o que foi que aconteceu com José? Só aconteceu coisa boa, apesar do processo, né. Então se ele não tivesse contado, o que que ele diria lá na frente, né. Então, a chave que me dá uma visão é quando os irmãos de José chegam lá e José se apresenta a eles: "Olha, eu sou José, vosso irmão, que vós vendestes para o Egito". E eles choram, eles: "Não choram, porque não foste vós que me vendeste para cá, mas foi Deus". Então essa percepção de ver Deus nos processos foi abrindo a minha visão. Também outra coisa que fez o ministério Efraim surgir, o Covid. Eu passei pelo processo do Covid e internado, né, vivendo um drama, fui cheguei a quase a ser entubado e não Meu aceitei. Deus. Foi um processo extraordinário. A minha visão de reino, a minha visão de família, a minha visão mudou ali, aquele processo, naqueles 8 dias internado com Covid. Então, se para muita gente o Covid trouxe prejuízo, para mim me fez bem, me fez ver o que eu não estava vendo. E eu saí dali, daquele processo já com uma visão de mundo diferente, Uau. né, que me deu possibilidades, garra, ousadia e entender o propósito de Deus através desse negócio chamado Projeto Efraim, que surgiu, né, há 2 anos atrás. E a gente está aí. Iniciamos no nesse buffet que a gente alugou. Eu falei para o senhor da primeira reunião com 16, depois eu marquei uma reunião, deu 56 na segunda e marquei um culto para um domingo e deu 287 pessoas nesse Meu culto. Deus. Só coloquei nas minhas redes sociais e as pessoas apareceram e Deus foi movendo. E a gente alugou o buffet na outra semana de novo, era quarta e domingo. E passamos 2 meses nesse buffet, alugando. Deus mandava as pessoas, mandava o recurso, a gente pagava as cadeiras do aluguel, pagava o aluguel do som e pagava o aluguel do buffet. E foi tomando um corpo e dando possibilidade para a gente alugar o galpão que nós estamos hoje. As coisas foram se consolidando, né, Você Deus tem quantos foi. lugares hoje lá? Nosso espaço hoje ele cabe em torno de 700 pessoas, Uau, né, a gente já colocou até mais, né, no aniversário, mas normalmente cabe que 700 bênção, pastor. pessoas. É algo assim que para nós, aos nossos olhos, tem sido, assim, algo surpreendente, né. É um prédio que era um galpão, eram 3 galpões, né, que nós alugamos, pela fé, tudo movido pela fé, sem nenhuma moeda. Cheguei para alugar o galpão, eram 3 galpões sendo construídos. E eu chegando lá, o proprietário estava, era por volta da meio-dia, e a pessoa que me atendeu disse: "Olha, ele está aqui, é para alugar, são 3 galpões". Aí ele veio me atender e eu disse: "Olha, eu só quero se for os 3". Aí ele disse: "O senhor vai mandar eu parar a minha obra? Se o senhor mandar parar, eu paro. O senhor tem condição de fazer isso?" Eu falei: "Não, eu quero os 3". E ele depois chamou o mestre de obra na hora, disse: "Pare aí que eu depois vou atender esse Iria, rapaz iria ter que aqui". dividir tudinho, né? Já estava sendo construído os 3, Meu Deus. já estavam as paredes sendo levantadas, os banheiros separados. Aham. E eu mandei o homem parar a obra dele. Glória a E Deus. Deus honrou, nós alugamos, né. Não tínhamos dinheiro, Deus enviou o fiador para alugar, o corajoso, para ceder o nome, e Deus foi dando corpo a isso, né. Pessoas chegando, pessoas aceitando Jesus. Chamado para a gente abrir o Ministério Efraim em outros lugares, como 4 meses depois, nós abrimos na Barra do Ceará,
Inclusive, neste sábado agora, dia 25, nós vamos realizar o aniversário de 2 anos do Ministério Efraim, na Que Barra do benção, Ceará. que benção. Inclusive comemorando a aquisição de um prédio próprio na Barra do Ceará. Deus nos deu um prédio lindo na Barra do Ceará, Que com benção. galeria grande, com estacionamento, com Meu Deus. salas. Então, algo assim que, se você vai imaginar, daqui a 2 anos eu vou ter isso, você Não dá, não então. vê, Não. não consegue ver. E foi surgindo outros locais, né? Pessoas pedindo. A gente abriu o Ministério Efraim no Maracanaú. Estamos com o Ministério Efraim no Conjunto São Cristóvão. Estamos com ele também no Mucunã. Mucunã é Maracanaú também. Uhum. E temos em Ocara, onde eu comecei, o prédio que eu construí lá há 18 anos atrás estava fechado. Olha, A Bela Vista foi para o centro e deixou o prédio nessa localidade fechado. E as pessoas, quando souberam do Ministério Efraim, me ligaram, dizendo: pastor, aquele prédio está fechado, que o senhor construiu. Eu fui fazer uma visita lá e a comunidade toda desassistida. Nós alugamos de novo o prédio. E estamos lá nesse prédio que que a gente benção. construiu, né? A pessoa. Em Ocara também estamos em São Gonçalo do Amarante. Uhum. São Gonçalo do Amarante também a gente teve uma experiência. Quando criança, meu pai foi que abriu o trabalho da Bela Vista de São Gonçalo do Amarante. E alguns irmãos também nos conheciam, nos procuraram e a gente está lá. E estamos aí agora com um projeto no Nova Metrópole. Inclusive agora, dia 30, nós temos um culto lá. E as coisas estão fluindo. Estamos vivendo um momento de crescimento, de muitos desafios, né? Estamos agora também com um projeto no Instituto, né? Instituto de Ação Social Efraim, já trabalhando, né, com socorro à casa de recuperação, com cestas básicas, entrega de quentinhas, e agora um projeto novo chamado Minha Casa, Meu Presente de Deus. Nós, inspirado em um pastor lá da Paraíba, em uma cidade chamada Algodão de Jandaíra, Uau. uma cidadezinha de 2.900 habitantes. Eu ouvi esse pastor pregando na internet e disse: rapaz, que cara corajoso. Ele construiu 6 casas na cidade. A cidade tem 2.900 habitantes. Ele construiu 6 casas para os irmãos. Eu chamei ele aqui para pregar e disse: rapaz, eu vou pegar a tua ideia inspiradora, vou iniciar um projeto aqui também de reformar a casa dos irmãos. E recebi uma carta de uma irmã, apresentei que a gente ia fazer, recebi essa carta de uma irmã que tinha perdido 2 casas já, e ela nessa carta diz que tinha comprado um terreno, feito um alicerce, e ela me pede: pastor, construa pelo menos um cômodo, para que eu possa sair do aluguel. E a gente foi lá, né, identificamos que a realidade da irmã era realmente desafiadora, e iniciamos esse projeto, inclusive está em execução. Uau, que legal. Nós estamos construindo uma casa chamada, e colocamos o projeto Minha Casa, Meu Presente de Deus. Só que nós não vamos fazer só um vão. Vamos fazer uma casa chique. Uau. Já tem planta, já tem arquiteto, já tem engenheiro, né? No dia que eu fui iniciar esse projeto, visitar a casa de uma irmã, eu estou ali numa tapiocaria lá em Messejana, inclusive o senhor está convidado para tomar um café conosco lá Opa. com tapioca. Tapiocaria Santa Cecília, de uma irmã da igreja. Estou com os irmãos lá, a gente toma o café e eu faço uma oração no meio da tapiocaria. E um cidadão, quando eu termino a oração, quando eu vou saindo, ele pega na minha mão, pega no meu braço. Diz: parabéns pela oração, coisa boa, eu sou católico, mas eu fico muito feliz de ver a atitude de vocês, o gesto. Uau. A gente tem que fazer coisa boa mesmo, orar pelo povo. Aí eu falei, inclusive nós estamos fazendo uma boa ação agora. Aí contei para ele o projeto, ele viu que estávamos com as blusas da igreja, né? Eu falei do projeto, ele disse: olha, eu tenho uma indústria de pinturas, faço pinturas nos Olha aí. shops, nas lojas, e a pintura dessa casa, a tinta dessa casa pode deixar, que vocês vão construir, pode deixar que eu vou dar. Uau. Eu senti Deus confirmando ali, né, o primeiro sinal de que Deus ia A nos prova. honrar, né? E nós estamos aí com um projeto de entregar essa casa agora em dezembro, Uau. até o dia 25. Esse era o plano. Mas estamos aí, à espera de um milagre.
Que bênção. né? Já cavamos os alicerces, as paredes já estão subindo. Recebi fotos hoje que as paredes já estão subindo. Deus já mandou a parte elétrica e o eletricista. Deus já mandou as portas, as janelas, o material do banheiro, de cimento, tijolo. Estamos Que avançando. maravilha. Meu pastor, me fala só um pouquinho da sua família. Você é casado? Isso, casado há 23 anos, né? Tenho uma esposa abençoada chamada Adriana, que me deu duas bênçãos, Carol e Karen. Inclusive, dia 16 agora de novembro, eu tive o prazer de fazer o casamento da primogênita, É bom Carol. demais, né? Foi um misto de choro, de alegria. Inclusive, eu até desmarquei, né, pastor? A gente tinha Aham, marcado para isso. vir, devido a eu estar essa semana do casamento da minha filha, que foi algo muito bom, muito especial. E tem uma Karen também, solteira, 19 anos. Carol, Ó, 21 e Karen, 19. maravilha. E o noivo, né? O marido é filho mesmo? O noivo eu Bênção? considero e já recebi como um presente de Então, Deus, é o pronto. Miqueias, né? Então, isso é, Agora isso é, tem que isso é bom estar demais. parte da família Não, você também. casar sua filha com o homem de Deus é. É um um pre- jovem abençoado. Foi uma resposta de Deus, né? A gente sempre já orava, né? Porque nós temos que orar, né? Desde já pelos nossos filhos, pelo futuro, né? Que Deus possa. E Deus preparou tudo, preparou a casa para morar, preparou todos os móveis, coisas que eu nunca tive, nem tenho, ele já tem. Então Já Deus, chegou ele tendo já tudo. chegou tendo, né? Deus, ele aí estão trabalhando e Deus tem cuidado, né? Eu estou aí no desafio do chamado. Eu gosto de desafio, né? Eu acho que teve um obreiro que disse, pastor, o senhor perturba muito Deus, porque o senhor não dá trégua. Sou assim, de andar muito nos limites, né? Eu acho que eu tenho até que ir mais por cento de equilíbrio, mas eu ando muito nos limites do desafio todo dia. Mas eu creio que faz parte, né? Eu acho que a minha vida foi muito intensa, né? Nesses desafios de viver pela fé, de Uau. acreditar que Deus ia tomar de conta e realmente Deus surpreender e não ter, assim, a certeza do amanhã, né? Mas viver o amanhã nas mãos de Deus. Meu pastor Samuel, qual foi a sua maior dor no ministério? Olha, a maior dor eu acho que é uma dor que ela, de vez em quando, ela aflora. Eu acho que é a dor da incompreensão, né? Eu acho que essa é a dor de você estar Me explica melhor a buscando incompreensão. fazer o certo e as pessoas ver você com um olhar de quem poderia fazer mais e não faz porque não quer. Uau. Né? Às vezes as pessoas pensam que a gente poderia fazer mais e não faz porque não quer. Né? E eu acho que essa é uma dor que a gente vai sempre sentir ela. Né? Não teve aquela dor me marcou. Não, eu acho que tem muitas coisas que são comuns do chamado, né? Porque a gente precisa entender que é bônus e ônus, ônus e bônus todo O o tempo tempo. todo. Então, eu também tenho me posto num lugar num nível para que algumas coisas não me afete. Até já fui afetado e hoje não sou mais, né? Eu percebi que eu preciso estar nesse nível. Como é que faz, então, para receber a incompreensão, a dor, a traição e não deixar o coração ser afetado? Vamos lá. Olha, é assim, é entender que às vezes a gente foca mais nas coisas ruins do que nas boas. Existe numa igreja 100 pessoas que te amam. Não, 90 pessoas que te amam e 10 que talvez te amam, mas não sabem revelar. Ou não te aceita, ou Eu acho até é mais. Tem contra. 90 que te ama e tem 10 que tem problemas de paternidade, né, de É, dores, e que termina expressando o seu amor de uma forma isso. agressiva, ou E às vezes aí inapropriada. eu supervalorizo as 10 que têm alguma dificuldade Uhum, e desconsidero as 90 entendi. que têm qualidades, que cuidam de mim, Que ama o seu que me pastor. abençoam, que me suportam, que me ouvem, que me ajudam, que me sustentam, que dão o meu sapato, a minha roupa, a minha comida. Então, às vezes, eu foco só nas coisas, naquele ser humano que talvez é o fraco e eu preciso ser suporte para ele.
Então eu tenho na soma geral, eu não tenho decepções com pessoas, Graças a né. Eu Deus. sou um homem livre de mágoas, Uau. né, Jesus me curou, né. Eu já fui até um defensor de placa de igreja e isso me prejudicava, né. Hoje eu sou uma pessoa livre para entender que a obra de Deus ela é extraordinária e é um privilégio. Eu não vejo como um peso, eu não vejo o fardo pastoral como um peso, Uhum. eu vejo como um privilégio. Eu sou um homem privilegiado, Uau. né, eu sou um privilegiado de poder ajudar as E pessoas. como filho de pastor, né? Porque nós temos aí, eu escutei ontem um filho de pastor dizendo da sua dor com filho de pastor, né? E no seu caso, no meu caso, É, foi inspiração, né, para nossa é, vida. pra mim, né, lógico que eu no início eu não queria, porque eu acho que eu queria ser uma pessoa normal, né, e Isso você é foi ótimo. pastor, você não é normal, né, Olha, pessoal de casa, você foi parado, viu? Pastor não é normal. e não tem vida normal, não tem, Tem não. né. É um homem público, É um homem público que não tem agenda, quem faz a agenda é Deus. Por exemplo, eu estou vindo de um velório, né, não dá para então marcar daqui uma semana o eu velório, não né? É, tenho eu pois não é. tenho agenda, né. Quem faz a agenda é Deus. Então a gente precisa estar pronto para isso, né. Eu acho que o grande desafio de ser pastor é gostar de gente. Tem gente que não gosta de gente e quer ser pastor, Aí não vai combinar. né. Então eu vejo muito isso, que o grande desafio hoje tem gente que não suporta, não tolera, não quer ouvir, não tem saco para as pessoas. Todas as pessoas da minha igreja, pastor, da nossa igreja, Aham. sabem o meu contato. Tem acesso a você. Todos têm o meu contato, o meu número, todos têm. Os meninos, as crianças, as mulheres, os homens, Uau. todos ligam para mim, todos falam comigo. Eu tenho linha de transmissão e eu encho o saco deles todo dia, ainda mando uma figurinha: "Não me abandone". Uau, que Quando termina legal. o culto, eu sei 90% de quem faltou. Termina o culto, eu começo um outro culto mandando mensagem: "Por que que você não veio? Tá tudo bem? O que houve?". E o que eu escuto de volta são guerras, que Lutas. às vezes as pessoas se machucam porque elas não compreendem a ovelha. É verdade. O povo não quer vir para a igreja e no outro culto, em vez dele pregar, Ele desce ele vai bater nas pessoas, entendeu? Ele não entende por que que a pessoa faltou, porque está em guerra, porque não tem força. Domingo agora, uma senhora falou comigo lá da congregação da Barra do Ceará, falando do desafio da família dela, tal. Eu falei: "A senhora está indo para a igreja?" Ela disse: "Não, quando eu vou chegando a hora do culto eu me desanimo". E eu parei de falar com ela por mensagem e mandei um áudio pesado. Disse: "Como é que a senhora quer que Deus mude as coisas na sua casa se a senhora não está lutando?" Eu dei uma palavra para ela: "Vá para o culto hoje". E ela não me respondeu mais. Mas à noite ela mandou uma foto: "Olha onde é que eu estou, estou na igreja". Ou seja, às vezes eu recebo umas pancadas, pastor, mensagem e tal, de alguma reclamação, eu encerro a conversa dizendo: "Eu te amo, eu amo vocês". E eu desconstruo ali muitas coisas que poderiam ser construídas de rancor, de ódio, né, de questões que poderiam ser supervalorizadas, e eu aprendi a supervalorizar as qualidades e considerar os defeitos. São 21 anos de ministério. É, isso, 21 anos de isso. ministério. Sua maior dor, você já falou, agora a sua maior alegria. A minha maior alegria é poder compartilhar com pessoas dos seus desafios e conquistas, né. Eu gosto muito de estar perto, né, de orar quando o irmão inaugura uma loja, quando inaugura uma barraca na feira, salão, né, a barbearia. Então eu acho que quando eu estou vendo as pessoas que eu compartilho com elas da palavra serem abençoadas, tá aí, nós sábado fizemos um casamento coletivo, Uau. né, foi um desafio fazer esse casamento, sem recursos, conseguindo o dinheiro da pessoa casar, o vestido para a noiva, que queria casar, mas diz: "Eu não vou casar, pastor, porque não tem vestido. Como é que pode? As outras vão entrar e eu não vou entrar de vestido", e Deus preparou e Deus usou outras pessoas. Então, ver essas pessoas realizando o sonho, abençoadas,
Eu acho que, como pastor, essa é a maior alegria, né? Poder orar por alguém, poder ver alguém curado, poder casar alguém, apresentar o filho, ver as pessoas se desenvolverem ministerialmente, como tem muitos que estão congregando comigo, que foram pessoas que eu acreditei, que eu dei voto de confiança, que eu dei oportunidade, hoje são pastores, estão com a gente, estão também em outros ministérios fazendo a obra de Deus, mas eu fico muito feliz de poder ter sido participante do crescimento dessa pessoa. É forte, é forte. Agora, meu pastor, não é comum, por exemplo, você começar um ministério com 2 anos, certo, e você já ter a frequência que você tem. Você tem um templo para mais de 700 lugares, não é isso? Você faz quantas celebrações lá? Nós estamos agora temos a escola bíblica, 8 da manhã, Aham. temos 9 o primeiro culto, e 16 horas, que a gente começou agora, e 18. Uau! E aí tem mais além da Messejana, você tem Jabá do Ceará acontecendo, né? Temos São Cristóvão, né, Maracanaú, Mucunã, São Gonçalo e E o Ocara, cara, mais 6. mais E 6 agora vamos para a em 2 anos, 7ª. em 2 anos. Isso. Não é comum. Qual o segredo? Eu acho que é trabalho e amar o que faz, né. É não descansar, é não dormir. E ter convicção que é Deus quem faz. Lógico que você trabalha, tem gente que trabalha e não acontece nada, Isso. né. Tem o Salmo 127 diz que se o Senhor Não não adianta. guardar a cidade, em vão vigiam, em vão trabalham. É. Então não é em vão, porque você faz com a motivação certa, Uau! né. Você não faz para barganhar, você não faz para trocar, você não faz querendo aparecer. Eu sempre digo para os obreiros: "Olha, nós não estamos competindo com nenhuma igreja. Se a gente batizar uma pessoa e a outra igreja batizar 1000, amém, a gente está fazendo a nossa parte". Uhum. Então eu acho que quando você se desvincula da competição, né, quando você se deixa as coisas acontecer, elas fluem, né, e a gente tem a certeza de que o Senhor está conosco, que isso é o segredo, é Deus estar, né, é deixar Deus ser glorificado. E entender que o reino de Deus é uma lavoura. Se você plantar, você colhe. Não tem como dar errado no reino de Deus. Eu fui para Alcara no deserto e deu certo. Eu fui para Sobral, que é desafiador, Ali. e deu certo. Eu fui para Itapajé e lá a gente tem a potência que é a Assembleia de Deus, uma igreja de 100 anos, e deu certo. Deu certo em qualquer lugar, porque você está falando do reino de Deus, né? Você está levando as boas novas e você vai com a motivação certa. É impossível dar errado. Que Então, acho que bênção. o segredo é você ter a motivação certa. Porque eu preguei uma mensagem, pastor, que o tema era: não adianta você fazer a coisa certa se você não fizer da forma certa. Uhum. Não é só fazer o certo. Se você não tiver com a motivação certa, se você não tiver eh eh, com esse sentimento de que a glória é dele, o louvor é Para ele. dele, né, é para ele, o reino é dele, as pessoas são dele. Uhum. E eu aprendi que as pessoas não são minhas. E eu acho que foi isso também quando eu saí do Ministério Canaã, eu fiquei naquela turbulência que eu falei para o senhor, pastor, Uhum. me sentindo leproso Meu Deus. e pedindo a Deus respostas, e um dos textos que eu li na madrugada, eu estava lendo, você sabe quando você está precisando de resposta, que você vai ler a palavra, e Deus, quando eu cheguei no Gênesis 31, Deus me parou. Quando eu li o texto que Jacó chama a Lia e Raquel e diz para chama elas no campo e diz: "Eu percebo que o semblante de vosso pai já não é mais o mesmo para comigo. Escuto que os vossos irmãos dizem que eu tomei o rebanho de vosso pai, a riqueza de vosso pai". E ele disse para eles: "Vocês sabem o quanto eu tenho trabalhado". E ele diz mais: "Ó, e Deus transferiu o rebanho de vosso pai para mim". Quando eu li esse texto que diz: "Deus transferiu o rebanho de vosso pai para mim", Deus me deu paz. Entendendo que o rebanho não era de Labão, nem tampouco agora seria de Jacó. O rebanho sempre foi de Deus.
e Deus transfere a quem Ele quer. De vez em Uau. quando o rebanho vai ficar na mão de Labão, outro tempo Deus vai mandar na mão de Jacó. Eu entendi que as pessoas são de Deus e Ele vai de vez em quando levantar pessoas para pastorear o seu rebanho. Então é essa visão que eu tenho, que Deus me deu uma oportunidade de pastorear o rebanho dele. Mas se eu não cuidar, Ele transfere o rebanho Rápido. rapidamente. Ele transfere as bênçãos, né? Ele transfere as oportunidades, ele transfere as riquezas, tudo é dele. Pastor, uma pessoa está conosco e ela gostaria muito de conhecer sua igreja, o Projeto Efraim, qual é o endereço, onde é que ela vai, qual é o dia e Nós horário. estamos em Messejana, né, na Avenida Gurgel do Amaral, 1272, a 300 metros da Walsh Soares, vizinho à Caixa Econômica de Messejana, Colégio Uhum. Ateneu. É uma avenida de acesso, né, avenida que vem do terminal de Messejana e vai sair na Walsh Soares. Uau. A gente está ali, o templo, um local agradável, com departamentos infantil, Efraim Kids. Você vai ser bem recepcionado, né? Com certeza vai ouvir uma palavra que vai trazer vida e esperança para a sua vida. Cultos quarta, sexta, às 19 horas e domingo, agora com 3 cultos, né? 9, 16 e 18. 18. Meu Deus, que bênção grande. Pastor, muito obrigado pelo carinho da sua presença conosco hoje aqui. Foi muito bom conversar com o senhor e saber dessa história de vitória, de bênção, de superação, de recomeço pós-Covid, né? E de ressignificar realmente a sua história como pastor, né? Como líder, e agora como sogro, né? Um Meu Deus. sogro, é uma nova fase, né? Mas eu gosto de desafios. Grande. E eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, certo? Aquilo que está no seu coração. Você gostaria que a pessoa que esteve conosco até agora, lhe conhecendo a sua vida, a sua trajetória, desde o legado do seu pai de 37 anos na Bela Vista, daí tudo que você constrói a partir desse legado, ou seja, de fé, de honra, de amor, a maneira que você fala do seu pai, mostra que ele era muito querido, né, pelos pastores, que é tanto que uma criança, ela sabe disso, porque ela vê no olhar dos outros como olham para ela, é como olham para o pai, né? Então, se você se sentia amado e admirava os pastores, é porque o seu pai era admirado, né? Então, isso veio tudo para a criança. Quando o pai não é admirado, não é querido, a criança recebe isso tudo de uma forma muito privilegiada também, né? E ela não quer ser o que o pai era, né? Claro que não, jamais, né? Porque se vai só isso vai trazer tanto sofrimento, tanta dor, né? Para que eu quero? Mas pelo contrário, você vê uma trajetória realmente sacerdotal na sua família. Que coisa linda, Deus está abençoando a sua obra, o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Então, olha para agora para cá e deixa uma palavra aí do Eu seu coração. vou dar uma palavra que eu peguei do Ricardo Oliveira, jogador de futebol. Gente muito boa. Uma frase que, quando eu li, marcou muito, eu sempre reverbero essa frase, que ele diz: um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, uma fase ruim, não define a sua vida, nem diz o que você é, mas que você pode se permitir, através desse momento ruim que você está passando, descobrir nele a oportunidade de recomeçar. Também deixo o Salmo de número 144, versículo 1, que diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Eu vejo Deus nas dificuldades, nas fases ruins, nos dias ruins, nos meses ruins, nos anos ruins da vida, nos adestrando, nos preparando e nos aperfeiçoando. Eu aprendi que todas as vezes que Deus te colocar em uma adversidade, você está recebendo uma oportunidade de ser aperfeiçoado. Eu não trato mais problemas como problemas. Eu trato problemas como oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Quero lhe agradecer, pastor Honra. Samuel Munguba. Júnior. Obrigado pela oportunidade. Era um prazer ter essa oportunidade um dia e sempre lhe via, lhe admirava. E hoje o Senhor me proporciona vir aqui Grande honra. ser abençoado pela sua palavra, pela sua presença, por esse ambiente tão impactante que é essa igreja, né? E eu vou copiar coisas boas. Eu ando Opa! copiando coisas boas, viu, pastor? Eu também. Por onde eu vou, né? E o senhor fala da oração da madrugada, nós temos o clamor do meio-dia. Uau. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu e alguns pastores, pastor Daniel, o evangelista Júnior, nós estamos ali, orando pelo povo,
Maravilha. intercedendo, de segunda a sexta-feira, e tem sido, assim, uma diferença na igreja, né? A oração, né, A pastor? oração muda tudo. Eu vou aproveitar aqui, vou até me oferecer, né, tá? Quando você quiser que eu vá falar sobre oração na madrugada na sua igreja, pode me convidar que eu vou lá, certo? Também vai ser um prazer receber Pregar o lá senhor. sobre oração na madrugada, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da Coreia, como foi a mudança da Coreia, né? O embaixador da Coreia, a gente está levando sempre essa palavra de como a gente muda a nação, né? Qual é a postura de uma igreja que muda a nação. É diferente, né? Quando a igreja assume realmente as rédeas da oração e entende que é espiritual, que não é na política, que não é na educação, que não é na segurança pública, nada disso. Tudo isso é consequência. A igreja, quando ora, Eu acredito que a política social já são as respostas dessas isso, orações, né? exatamente, é verdade. E pastor, falando de mudanças que a igreja proporciona, eu quero, eh, dizer para o senhor e para os ouvintes que Deus tem falado ao meu coração, testificado que o Ministério Efraim preenche uma lacuna, Uau, que legal. né. Nós não somos mais uma igreja para fazer o que todo mundo está Já está fazendo. fazendo. Nós somos uma igreja para preencher uma lacuna, Amém. né, para tratar bem as pessoas, para ouvir as pessoas. Não tem um visitante que vá na nossa igreja sem que ele vá embora sem que eu fale com ele, né. Isso tem trazido um efeito. Então, a gente tem uma forma de tratar bem coloquial, uma linguagem bem coloquial. Quando eu recebo a visita de alguém, eu digo assim: "Você é acostumado a comer filé por aí, hoje você veio comer um baiãozinho com ovo", Opa, né. Sabe aquele dia, pastor, que a gente tá com paneladazinha. vontade de comer um baiãozinho com ovo? Oh, bom demais. Pois é, o Ministério Efraim é esse baião com ovo. É a caverna de Adulão também, viu. Eita! Só recebe gente que precisa de cura. Mas eu acho que hoje a igreja é mais ou menos isso, né? Meu Deus. Quantas pessoas doídas, Como né? o senhor teve o privilégio de mudar o nome aqui, né, é tão Isso. chique que eu não sei dizer o nome. Se eu tivesse a oportunidade de mudar, eu colocaria Caverna de Adulão, Maravilha. Forte. que é um lugar onde chega quem ninguém Ninguém acreditava. acreditava. E ali Deus preparou o exército. Endividados, tristes. Eu Meu acho que a Deus. igreja é isso, É, né, verdade. é uma caverna de Adulão. Meu pastor, que honra grande, que honra grande. Privilégio mesmo tê-lo conosco. E nós sabemos que vai fazer grandes coisas através da sua vida, né, nesse novo tempo de ministério, né? Apenas 2 anos, que coisa linda, né, nesse novo tempo. E nós agradecemos, né, a Bela Vista, agradecemos a Canaã, agradecemos toda a sua trajetória, porque tudo isso contribuiu para fazer Sim, sim, quem o faz senhor é, parte, faz né. parte da sua história, né, da formação desse pastor maravilhoso hoje. Que Deus abençoe sua vida de Amém, verdade. pastor, muito Obrigado pelo obrigado. carinho, né. E a você em casa, olha, compromisso, né, tá valendo, tá? Você vê o que um homem, né, pode, depois de toda a sua trajetória de experiência em igrejas tradicionais, não é, ministérios tradicionais, e honrando esses ministérios, agora Deus, em 2 anos, coloca ele na posição de acolher tantas vidas, tantas pessoas e fazer transformação. Eu estou aqui impactado, eu sei que você também está, e ficamos não somente com o compromisso de orarmos pelo pastor Samuel, né, mas também de contribuirmos, né, naquilo que nós pudermos contribuir, pastor, nós estamos juntos com o Senhor, porque nós entendemos que a igreja de Jesus é uma só, né? Nós temos placas diferentes, mas somos irmãos e temos a mesma igreja e estamos juntos, tá bom? Lembra aí, você deixa o seu like, se você não deixou ainda, né? E pode compartilhar para que mais pessoas conheçam esse pastor tão abençoado. Beijo no coração, fica com Deus.